O Megalodon é considerado um dos vertebrados mais poderosos que já existiu, ainda mais que o T-Rex em escala real. Embora tenha sido extinto, este enorme tubarão deixou uma marca duradoura e muitos dentes no registro fóssil. Eles eram tão grandes quanto a sua mão ou maiores, e suas mandíbulas eram largas o suficiente para engoli-lo inteiro. Uma das primeiras provas no registro fóssil do ataque desse predador vem da América do Sul, quando há 8 milhões de anos atrás, uma pequena baleia de barbatana nadava nas águas costeiras quentes do Peru. Esta tinha apenas cerca de 3 e 4 metros de comprimento, e embora filtrasse plâncton com a boca, não sabia que logo abaixo nadava um predador. Como os grandes tubarões brancos de nossos tempos, este predador provavelmente caçava baleias de baixo para cima ou por trás caso sua presa fosse capaz de ecolocalização. Acontece que essa baleia, conhecida como piscobalaena, não tinha essa habilidade, mas para o caçador, o elemento surpresa foi o suficiente. Sabemos quem era o predador porque este deixou um dente no corpo da baleia que acabou sendo fossilizado. Este é o Megalodon, um tubarão colosso que alcançou até 18 metros de comprimento. Ele tinha quase 3/4 do tamanho de uma baleia azul moderna. Então, o que aconteceu com o maior tubarão da história? E mais, por que tubarões do Neogênio ficaram tão imensos assim? Essa reconstrução de mandíbula é fascinante. Um mega tubarão assim tinha 276 dentes em 5 fileiras e eram ferramentas de trituração de ossos e corte de carne que evoluíram para agarrar presas poderosas como baleias. Seus dentes também foram encontrados presos nas costelas de muitas baleias não identificadas. Este dente que estou aqui, por exemplo, tem cerca de 4,5 polegadas, mas os maiores alcançavam 7 polegadas, e os cientistas calculam que uma mordida da mandíbula do mega poderia gerar uma força entre 10.000 e 18.000 quilos. Então, esta é considerada a mordida mais forte em todo o reino animal. Simplesmente não havia nada que ficasse a salvo do Megalodon. Se ele conseguisse pegar, ele matava. A primeira aparição do mega no registro fóssil vem de 23 milhões de anos atrás. Ele aterrorizou as diversas águas oceânicas ao redor do mundo, das Américas à Europa e até Nova Zelândia, e por mais de 10 milhões de anos foi o predador ápice dos oceanos, até que por volta de 2,5 milhões de anos atrás, ele foi extinto. Sim, ele realmente foi extinto, e não deixe falsas teorias convencê-lo do contrário. Eu sei que você é muito mais esperto que isso. O mega desapareceu inteiramente do registro fóssil no final do Plioceno e início do Pleistoceno, e há provas de sua extinção na composição da vida marinha que encontramos hoje, especialmente nos tipos e tamanhos de baleias que nadam nossos oceanos atualmente. Então, o que aconteceu com o maior tubarão da história? E mais, por que tubarões do Neogênio ficaram tão imensos assim? Embora o mega tenha sido o maior tubarão que já existiu, eventualmente ele seria destruído por algo maior. Ele era o maior e mais assustador tubarão de uma família de grandes tubarões conhecida como laminiformes, que atualmente inclui o tubarão branco, o tubarão globim, o tubarão de areia e várias outras formas. E quando o Megalodon foi descrito pela primeira vez em 1835, os cientistas pensaram que pelos dentes serem tão semelhantes aos do tubarão branco, ele foi originalmente colocado na mesma família. Mas hoje, com base nas características ao redor da base de seus dentes maciços, a maioria dos cientistas pensam que ele estava mais intimamente relacionado à família dos Otodontidae, ou tubarões megadentes. Agora, um dos mais antigos e menores do grupo que deu origem ao Megalodon era um tubarão conhecido como Otodus obliquus, que viveu no início do Eoceno há pelo menos 20 milhões de anos antes do Megalodon realmente entrar em cena. E alguns cientistas pensam que Megalodon pertencia a este mesmo gênero Otodus, enquanto outros atribuem a outro gênero de tubarões extintos chamados Carcharodontis. De qualquer forma, em qualquer grupo que ele esteja, ele continua sendo o maior que já existiu.
Então, como e por que ficou tão grande assim? Bem, o tamanho do Megalodon está relacionado ao tamanho de sua presa. E ambos foram moldados por forças muito maiores do que eles mesmos. Essas forças externas começaram no final do Mesozoico, quando as placas tectônicas causaram a elevação das montanhas da América do Norte e na Ásia. O desgaste de cadeias de montanhas em crescimento bombeou grandes quantidades de sedimentos ricos em nutrientes para os oceanos, aumentando a produtividade dos ecossistemas próximos à costa. E à medida que as algas e as plantas cresciam, também aumentava o grupo alimentar preferido, os mamíferos marinhos. Mamíferos aquáticos como baleias, golfinhos e focas têm teores de gordura muito altos, fazendo eles serem um lanche nutritivo e de alto teor calórico para qualquer predador que conseguir pegá-los. E à medida que os mamíferos marinhos cresciam com o tempo, o mesmo acontecia com os tubarões. Ao longo de cerca de 20 milhões de anos, a linhagem dos tubarões grandes e os mamíferos aquáticos dobraram de tamanho, e o mega em particular cresceu muito rápido. Fósseis de dentes do Megalodon recém-nascidos encontrados em lugares como Panamá mostram que eles tinham cerca de 2 a 3 metros de comprimento quando nasciam. E isso é metade do tamanho de um tubarão branco e cerca de 1,5 vezes tão grande quanto o seu ancestral Otodus oblíquos. E esses enormes tubarões bebês cresceram como ervas daninhas. Sabemos disso porque as vértebras dos tubarões mostram anéis de crescimento assim como os anéis das árvores. E esses anéis mostram que os bebês cresceram regularmente, atingindo seu comprimento máximo por volta de 25 anos. Portanto, ficar maior com o tempo e mais rápido provavelmente ajudou o Megalodon a manter-se na contínua corrida de tamanho com os mamíferos marinhos que ele caçava. O tamanho era uma adaptação útil para os tubarões gigantes, ou talvez não, porque eles desapareceram, mas temos algumas provas potenciais para isso. Por um lado, pouco mais de 2,5 milhões de anos atrás, marcou o início do período Pleistocênico, quando mais frio as temperaturas e os longos períodos de glaciação começaram a se estabelecer. Essas são chamadas eras glaciais ou idade do gelo. Mas isso não foi o que os levou à extinção. Embora o desaparecimento do Megalodon fosse gradativo, eles parecem coincidir com duas importantes mudanças que ocorreram. A primeira foi o aparecimento de novos predadores nos quais o Megalodon teve que competir. Por exemplo, na metade do Mioceno, encontramos o cachalote gigante, popularmente conhecido como Livyatan melville. E ao contrário das baleias que se alimentam de sucção de plâncton, essa baleia assassina tinha uma pequena, mas poderosa mandíbula com dentes grandes, fortes e feitos para morder carne. Além disso, com quase 17 metros de comprimento, Livyatan não estava apenas comendo lula gigante. Ela estava caçando outras baleias primitivas, e essa foi apenas uma das muitas espécies de baleias carnívoras do Mioceno Médio. No final do Mioceno, outro adversário aparece no registro fóssil. Este foi o ancestral mais antigo do tubarão branco, o Carcharodon rubelli. Esse tubarão era um competidor direto com o Megalodon, comprovado por suas marcas de dentes que foram encontrados em fósseis da mesma espécie de baleia que sabíamos que o Megalodon comia, ou seja, aquela baleia pequena Piscobalaena. Então, alguns milhões de anos depois, no início do Plioceno, apareceram os primeiros fósseis do grande e moderno tubarão branco, Carcharodon carcarias. Agora, além de competir com predadores menores e mais ágeis, o Megalodon ainda teve um problema porque suas presas estavam em declínio. A segunda grande mudança ocorre perto do final do Plioceno, quando o número de baleias diminuiu drasticamente de 60 espécies para cerca de 40. Muitas dessas espécies eram filtradoras e se alimentavam de plâncton e crio, que por sua vez se alimentavam de outros organismos microscópicos chamados diatomáceas. E a partir de 3 milhões de anos, os oceanos começaram a sofrer uma queda drástica na diversidade de diatomaceias. Não está claro por que isso aconteceu, mas pode estar relacionado na mudança na circulação do oceano quando a América do Sul e do Norte finalmente se encontraram. E a água não circulava mais entre o Pacífico e o Atlântico, pois antes elas fluíram facilmente de um local para o outro e ajudaram a manter altos níveis de diversidade. Independente do motivo,
Menos diatomaceias significa menos crio significa menos baleia, e menos comida para o megalodon significa que ele teve que competir ainda mais forte com outros predadores. Ser maior é ótimo se isso te dá a vantagem de ter acesso a um grupo único de comida. Mas quando isso não acontece mais, significa apenas que você está mais volumoso e continua a depender de grandes fontes de alimento para sobreviver. No final do Plioceno e início do Pleistoceno, grandes tubarões como o megalodon desapareceram do registro fóssil, e isso pode ter causado um grande impacto nos oceanos. Nos últimos 2 milhões de anos, grandes tubarões brancos e orcas assumiram os papéis de predadores dos oceanos. É possível que o megalodon de 18 metros estava comendo baleias que tinham até 9 metros. Essas foram as grandes daquela época e depois de sua extinção, o tamanho das baleias explodiu. Sem muitos predadores que pudessem atacá-las, elas podiam crescer 2 vezes mais que as baleias do Plioceno. A prova disso é que a baleia azul, o maior animal que conhecemos atualmente, só evoluiu cerca de menos de 2 milhões de anos atrás. Então, sem tubarões de 18 metros, os oceanos podiam abrigar baleias de 25 metros. Então, Megalodon e seus ancestrais tiveram uma boa corrida. Ao longo do Neogênio, eles se tornaram maiores para comer mamíferos marinhos maiores. Mas quando houve a queda desses mamíferos e o surgimento de novos predadores, seu reinado gradativamente chegou ao fim. Mas seus dentes são a prova do seu longo reinado nos oceanos do mundo. Então, Paleonerds, esse foi mais um vídeo do Pré-Histórico Wildlife. Se você gostou do conteúdo encontrado aqui, inscreva-se no canal e curta os nossos conteúdos. E então, aguardem pelas novidades, porque vamos entrar na Era dos Dinossauros.